Olá, seja muito bem-vindo à Gazeta do Povo e à nossa cobertura das eleições 2024, segundo turno aqui em Curitiba. Eu sou Marcos Tosi, editor da Gazeta, e ao meu lado o jornalista Gustavo Ribeiro, que também participa desta sabatina. Hoje nós vamos vamos conversar com a candidata do PMB à Prefeitura de Curitiba, Cristina Gramel. Vão ser cerca de 30 minutos de conversa, os mesmos do seu oponente, o candidato Eduardo Pimentel, do PSD. Cristina, muito obrigado por falar com a Gazeta do Povo e seus leitores e espectadores. Eu vou direto para uma primeira pergunta, Cristina. Você é desafiante nesta corrida eleitoral. Naturalmente, busca apontar o que não está dando certo na cidade. E eu pergunto, então, se fosse para destacar um ponto, Cristina, que não está dando certo hoje na Prefeitura de Curitiba, qual seria? Talvez o que mais vem à tona quando a gente pergunta para qualquer curitibano de qualquer bairro em relação a qualquer outro assunto, morador de rua. A população curitibana está muito preocupada com essa quantidade absurda de pessoas vagando pelas ruas. Isso piora a questão da segurança pública, não porque necessariamente eles sejam criminosos, mas a gente sabe que há inclusive foragidos do sistema penal entre a população de rua. Mas dá um ar de degradação para a cidade e o pior, esse sentimento de impotência aos curitibanos, porque todo mundo quer ajudar, todo mundo olha para aquele morador ali largado na calçada e quer fazer alguma coisa, mas não se sente capaz de ajudar. Agora, o poder público pode fazer e a gente vai fazer. Nós temos que olhar para essa população de rua com um olhar diferente do que já foi feito ao longo de tantas gestões que não foram bem sucedidas para resolver o problema. Não estou dizendo que é possível acabar, a gente sabe da dificuldade, mas 85% deles, segundo informações da própria prefeitura, estão num nível de dependência de álcool e drogas que não faz com que eles tenham capacidade de pedir. Eles não acham que precisam ajuda. E a lei, infelizmente, impede as famílias, muitos deles têm famílias na cidade, e impede o poder público de obrigá-los a se tratar se eles não quiserem. Então, o que eu pensei, junto com os 200 voluntários que me ajudaram a planejar como a cidade pode tratar essa questão nos próximos 4 anos. A gente precisa dar um passo atrás e oferecer atendimento terapêutico e assistência religiosa para essas pessoas. E por que terapia e religião? Porque isso já é feito pela sociedade civil. Igrejas e terapeutas, de um modo geral, já atendem essa população, mas de uma forma improvisada. Quer dizer, algumas até mais profissionais, no caso das igrejas, mas não tem a anuência do município. E a gente acredita que o município entrando pesadamente com o que eu estou chamando de trilha do resgate, a gente consegue colocar essas pessoas paulatinamente para assistir palestras com terapeutas, receber uma bênção de algum líder religioso, eventualmente voltar a ter um contato com a Bíblia, buscar a sua religiosidade anterior, começar a olhar para dentro de si mesmo para que elas próprias procurem aquela ferida na alma que gerou essa situação de degradação. Porque na hora que a gente consegue fazer o morador de rua olhar para si mesmo, resgatar, ainda que de forma muito fraca ainda, a sua autoestima, a gente acredita que ele vai pedir ajuda. E aí ele caminha na trilha do resgate para atendimento individual, para tratamento de saúde, para profissionalização, para emprego, para moradia. Então, realmente a gente precisa olhar com calma, atender sem pressa, mas atender essa população, porque o centro da cidade está abandonado, muitos bairros com população vagando também pelas ruas comerciais, e a gente tem todo outro problema que afeta comércio, afeta desenvolvimento econômico, afeta turismo, afeta a segurança, especialmente de mulheres que se sentem mais incapacitadas de andar sozinhas nas ruas. A gente quer olhar com bastante atenção para esse tema em específico, mas claro, tem os demais também que são prioritários. A senhora nunca ocupou um cargo público antes, né? A primeira vez que está concorrendo ao cargo público. Como garantir ao eleitor uma boa gestão pública, trazendo gente de fora, como a senhora já anunciou uma eventual secretária que é de fora do Paraná, fora de Curitiba, não teriam pessoas aqui em Curitiba capacitadas também para fazer parte do governo, numa eventual gestão sua? Como que seria essa gestão Cristina Gramel na Prefeitura de Curitiba? Primeira coisa é uma gestão absolutamente técnica. A gente está propondo um processo seletivo e isso vai incluir pessoas de fora do Paraná, pessoas do Paraná, pessoas de Curitiba, inclusive servidores públicos municipais que nunca sonharam, por exemplo, em ser indicados para um cargo de secretário porque não tem conexões políticas.
passando por um processo seletivo, demonstrando capacidade técnica, conhecimento daquela área específica, vai ter a chance de virar até secretário municipal. Mas, claro, tem muitos cargos de coordenação, de chefia, que podem ser ocupados por outras pessoas gabaritadas e que provem que têm conhecimento técnico para fazer essa gestão junto comigo. A mim vai caber apenas liderar essas pessoas. E liderar pessoas eu já fiz na vida e já provei, através do sucesso que eu tive na minha carreira pessoal, que eu tenho capacidade para isso. Nem todos os gestores brilhantes que a gente teve em Curitiba e no Brasil tinham experiência anterior. Vou citar um caso, já foi prefeito a primeira vez, tinha experiência de arquiteto. Isso e tão somente isso. E é até hoje citado como um dos melhores prefeitos que essa cidade já viu. Então eu acho uma injustiça querer colocar isso como um impedimento para escolher Cristina Grêmio 35 na urna no dia 27, achando que eu não tenho capacidade de gestão. Em relação a nomes de fora, Gustavo, só para complementar a tua pergunta, eu anunciei a doutora Raíssa Soares para a área de saúde porque é uma pessoa de confiança, com a qual eu tenho bastante contato, que eu tenho alinhamento ideológico, isso também para mim, no momento em que eu anunciei o nome dela, era bastante importante, porque eu precisava me posicionar ideologicamente numa corrida eleitoral do primeiro turno absolutamente díspara e desequilibrada, em que diziam ser de direita vários candidatos de esquerda, e eu estava me posicionando como direita, liberal, conservadora, coisa que a doutora Raíssa também é. Mas se você for olhar para o secretariado do atual prefeito, para o secretariado do governador, ou de ex-prefeitos e ex-governadores, você vai encontrar vários nomes que não são sequer do Paraná. Vou citar um exemplo. O atual candidato a vice na chapa adversária é nascido em São Paulo. E eu não acho que ele não tenha tido, devesse ter tido a chance de ser candidato a vice só por não ser nascido em Curitiba. Vou te citar um outro dado que muita gente em Curitiba não sabe. Metade da população curitibana, e isso é demonstrado em pesquisas, não é nascida em Curitiba. Metade, 1 milhão de pessoas. Essas pessoas não têm direito, se tiverem capacidade técnica de fazer parte do governo? Eu acho que tem. Então, eu acho isso uma discussão vazia, uma mera forma de atacar o adversário para tentar desmerecê-lo perante o eleitorado. Que estão situados... Fiquei sem retorno. Ok? Candidata, a gente tem um embate nesse segundo turno entre dois candidatos situados no espectro à direita, né, do processo eleitoral. Mas a senhora se diz uma direita mais raiz. No que a senhora se difere dessa direita que, digamos, está no poder e que tenta continuidade? E o que dá para traduzir por direita raiz? Bom, primeiro, no que eu me difiro é que eu não fui procurada por Zeca Dirceu, pelo PT, pelo candidato Luizão, que já foi do PT, estava num partido de esquerda também disputando aí o primeiro turno, e que foi logo declarar seu apoio ao candidato adversário. Então, eu tinha feito essa pergunta lá para os jornalistas, lá na entrevista coletiva no TRE, quando saiu o resultado do segundo turno. A questão agora que o eleitor tem que se perguntar é quem o PT vai apoiar no segundo turno, porque para mim é claro que o PT vai apoiar quem está mais alinhado com a esquerda e não deu outra, foi correndo apoiar o candidato adversário. Direita raiz, para mim, é aquela pessoa que sempre defendeu as pautas conservadoras, defendeu a vida desde a concepção, defendeu a família, sem nenhum medinho, sem ter que pagar pedágio para a esquerda, defendeu o que é certo em relação a julgamentos que a gente tem visto aí no STF, que estão absolutamente desiguais, pessoas sendo julgadas fora do foro adequado, né? Não tem foro privilegiado, sendo julgadas e condenadas no STF por crimes que não cometeram, e aqui eu estou me referindo especificamente aos acusados do 8 de janeiro, acusados de um golpe que nunca teve, e enquanto que os vândalos que destruíram parte dos palácios naquele 8 de janeiro fatídico lá, deveriam ter sido punidos e sequer foram investigados, sendo que há inúmeras provas, inclusive em vídeo, de pessoas que vandalizaram e fugiram camilamente pelo meio da polícia e nunca mais foram identificadas. Então, em relação a isso, eu digo, quando você se posiciona defendendo também o direito à legítima defesa, o direito à propriedade, indo contra invasor de terra, invasor de propriedade, se posicionando a favor da polícia, contra bandido, e não passando pano para bandido e atacando a polícia, algumas pautas aí que são muito claras da direita conservadora, e agora alguns de direita conservadora sem nunca terem defendido uma dessas pautas que eu citei. Aí é só por conveniência eleitoreira. E na questão liberal, né, porque eu me classifico como liberal na economia, aí a gente precisa defender o mais
enxuto, mais eficaz, mais técnico, que é o que eu estou propondo através do processo seletivo para secretários e cargos de chefia, que não sejam aqueles escolhidos por absoluta confiança do gestor, no caso da secretária que eu já anunciei. E também a gente quer um Estado menos gastador, e a gente sabe que a esquerda prega o contrário, ela quer apadrinhar absolutamente todo mundo, inflar o Estado e não está se preocupando com os gastos. E é por isso que muito da máquina pública não funciona, é muito apadrinhamento político, e é contra isso que eu lanço a minha candidatura e faço as propostas para o eleitor. O eleitor abraçou. O eleitor que começou a dizer que eu era candidata antissistema, a proposta da minha candidatura não era necessariamente essa. Era apenas para ser um nome de fora da política tradicional, entre aspas, no sentido de que eu não sou de família de políticos que estão aí se perpetuando no poder há décadas, apenas trocando a geração, mas mantendo o sobrenome. Candidata, na área de transporte, né, suas propostas vêm sendo duramente criticadas pelo candidato adversário no segundo turno, especialmente a questão que prevê a cobrança de passagem proporcional ao trecho, né, a distância percorrida na cidade. Isso não prejudicaria, de alguma forma, a população mais pobre, que precisa morar afastado, que mora na periferia, precisa se deslocar pela cidade, para as regiões mais centrais, não por mera escolha, mas por dificuldades econômicas? Gustavo, até te agradeço por dar espaço para eu desfazer essa fake que a campanha adversária está fazendo. É um cruel, um desgastante processo de calúnia. São 5 a 10 calúnias por dia e tem método. Dispara em massa pelo WhatsApp, aquilo cria uma onda na cidade, todo mundo compartilhando aquela bobagem. Isso aí foi uma interpretação do candidato adversário, vaza para a imprensa como forma de pauta, a imprensa bota de elucubrações, conclusões que não estão no meu plano de governo e nunca estiveram nas minhas palavras, e chega à conclusão que eu vou aumentar a passagem. Aí a campanha adversária reassume o tema e pega e manda fazer panfletos, contrata carro de som e sai distribuindo na periferia de outras formas essa mentira, inclusive cometendo crime eleitoral, que eu já denunciei ao TRE, espero que tenha uma análise rápida, porque eles estão usando aparelhos e equipamentos do município, e eu vou citar aqui especificamente o caso dos terminais de ônibus, para de forma leviana, desleal, desonesta, distribuir a mentira ali para usuários de ônibus. O que eu coloquei no meu plano de governo? E de novo, eu insisto, o meu plano de governo foi feito por 200 voluntários que representam a totalidade dos curitibanos. Tem gente de todos os bairros, de todas as classes sociais, muitos servidores da própria prefeitura ou ex-servidores, alguns técnicos especializados nas várias áreas que eram fontes minhas do jornalismo e se dispuseram a vir me ajudar nessa tarefa, e a gente decidiu colocar ali como uma possibilidade de estudo do que já é implantado em outros países de forma extremamente eficaz, que é a cobrança por quilômetro rodado. Mas eu vou fazer uma analogia aqui, citar um exemplo que a gente já tem no Brasil e todo mundo usa e ninguém acha injusto. O Uber, o táxi. Quando a gente pega o Uber, vou usar os bairros que foram citados aí pelo candidato adversário e pela imprensa maldosa. Quando a gente pega um Uber no Tatuquara e vai até o Santa Cândida, ou seja, atravessa a cidade de sul até o norte, o preço é 1. Quando a gente pega um Uber, e de novo, a escolha dos bairros é para reproduzir o que a imprensa maldosa está usando, não sou eu. Quando a gente pega um Uber no Batel até o centro, o preço é outro. E ninguém discute se isso é justo ou injusto, ou se quem está dentro desse Uber é mais pobre ou mais rico, ou escolheu morar aqui ou lá, ou trabalhar aqui ou lá. Então, isso é simplesmente uma forma liberal de tratar a questão para estabelecer uma maneira de reduzir a tarifa para quem percorre percursos menores. Eu não falei em nenhum momento que eu ia aumentar a tarifa, além dos já absurdos R$ 6 cobrados pela atual gestão. Isso não está em pauta. Então, a minha proposta era estudar a redução de tarifa para quem percorre pequenos percursos. Porque isso, o meu plano de governo é todo transversal. Isso é outra questão ali que a gente pensou na própria sustentabilidade, na diminuição da redução da emissão de gases poluentes. Você tem que tirar mais pessoas do carro e colocar no ônibus. Como é que você estimula que as pessoas façam isso? De carro do Batel até o centro, gasta menos do que os R$ 6 absurdos cobrados pela prefeitura atualmente. A gente baixa a tarifa, a pessoa deixa o carro em casa e vai de ônibus nesses pequenos percursos. Isso não tem nada a ver com o local onde a pessoa mora ou o local onde a pessoa trabalha. Alguém que saia do Tatuquara e vá para o Pinheirinho vai pagar menos, assim como alguém que saia do Batel e vá para o centro. Essa é a proposta de estudo.
Isso não é promessa, isso não é compromisso de campanha, tanto que está escrito lá no meu plano para todo mundo ler, está no meu site, na grêmio.com.br, que a gente vai estudar isso como uma possibilidade. Em paralelo, a gente tem inúmeras outras iniciativas, tanto para habilidade quanto para melhorar a mobilidade urbana. Por exemplo, o VLT, que nunca ninguém implantou aqui, mas eu vou implantar na minha gestão, nem que seja uma única linha, para que o curitibano tenha acesso a um veículo leve sobre trilhos, que ele tem características muito semelhantes ao do metrô, mas não é subterrâneo, portanto ele é mais barato para implantar. A gente já tem uma cidade plana com canaletas que propicia a implantação mais rápida e ele é infinitamente mais confortável, carrega mais gente, demora menos tempo para chegar nos terminais e nos pontos e vai nos pontos da cidade a questão da superlotação dos ônibus. E aí eu trago um exemplo, está nas minhas redes sociais, eu publiquei recentemente, eu fui até Santos para andar no VLT de Santos e ver qual era o nível de eficácia, de conforto lá, e pasmem, muito bom, custando R$ 5,50. Santos, que é uma cidade brasileira, conseguiu implantar, porque não Curitiba. Então, essas propostas que eu trago para a mobilidade, e o que está sendo espalhado por aí, que eu vou aumentar a passagem para R$ 23, R$ 28, é absurdo, é calúnia. E já anuncio, todos que caluniaram vão ser processados devidamente a seu tempo. Não tenho dúvidas de que a justiça vai me indenizar, vai obrigar essas pessoas a me indenizarem, porque isso é crime. Caluniar, injuriar e difamar é crime. E eu estou sendo vítima de uma indústria de fake news e de calúnias. E todo o dinheiro que entrar para mim, pessoa, como indenização por calúnias que eu sofri durante o período eleitoral, eu vou doar para o Instituto Provida, que eu pretendo criar no município de Curitiba, já como prefeita, para acolher as mães gestantes, especialmente aquelas que foram abandonadas pelos seus maridos e estão em dúvida se querem cometer um aborto ilegal ou se querem ter o filho. Nós vamos acolher essas mães de forma muito solidária nesse Instituto Provida, que vai trabalhar de forma discreta, em paralelo com Mãe Curitibana. Elas terão toda a assistência para que o bebê nasça, para que aquela vida seja salva. E se não quiserem ou não puderem criar essa criança depois, serem orientadas a colocar em doação, porque a lei permite isso. E há milhares de famílias aguardando criança em adoção. Desculpe me alongar, mas eu queria já aproveitar e trazer esse outro tema, porque as calúnias vão ser motivo de indenização na justiça. Parem de me caluniar, porque isso está se revertendo contra vocês. É um processo muito leviano que está sendo feito nessa campanha eleitoral, infelizmente. Candidata, no primeiro turno, o candidato Luciano Dutti teve 19,44% dos votos válidos e estava num partido de esquerda, né? Como fazer para convencer esses eleitores que votaram no Luciano Dutti, principalmente, mas também em outros candidatos, em menor percentual, a votarem na senhora? E, emendando com isso, quem, afinal, tem apoio do Jair Bolsonaro aqui na corrida local? O eleitor pode estar se perguntando, o Bolsonaro está, afinal, com o Eduardo Pimentel ou com a Cristina Grama? Olha, eu acho que eu construí a minha vida de jornalista buscando a verdade, não existe outra forma de fazer jornalismo. Eu sou acusada de disseminar fake news por esses desesperados aí que estão disputando o mesmo cargo que eu e não sabem como se mostrar para o eleitor, além de fazer um jogo desonesto. Eu fui acusada por produzir fake news por agências de checagem que são comandadas por grandes indústrias internacionais, inclusive a indústria do aborto. Então, eu tenho a minha vida pautada pela verdade. Nunca sofri um processo jornalístico, o único que eu sofri foi após a minha saída da Jovem Pan, retroativo por um advogado de Lula que virou ministro da STM, de ministro, mas esse processo virou um acordo, era um processo contra a Jovem Pan, não reverteu em multa para mim, e de novo é mais uma fake news que espalha a meu respeito, o que prova que eu nunca disse mentira. Eu disse desde o início do processo eleitoral que Jair Bolsonaro me apoiava, porque é verdade. A Brasília, no dia 16 de julho, eu estive lá com ele para uma reunião, para ele entender o que estava acontecendo em Curitiba, por que eu não tinha conseguido legenda no partido dele ou em outros partidos ditos mais de centro-direita. Eu expliquei todo o complexo jogo de poder aqui de Curitiba, as alianças que foram feitas em torno da candidatura do PSD, porque o candidato que concorre comigo é do PSD, o uso da máquina pública para tentar essas alianças e tudo mais, e ele declarou apoio a mim. Tiramos uma foto, autorizou que eu publicasse a foto, sugeriu que eu usasse aquela foto nos meus materiais de campanha e eu fiz. E quando começaram o nome do presidente para espalhar fake news
a meu respeito, mentiras, calúnias pesadas a respeito da minha empresa de comunicação, do meu ex-marido, que é pai dos meus filhos, e do meu vice, usando o nome de Jair Bolsonaro, ele me ligou, pediu para eu gravar em vídeo, isso já era antevéspera ali do primeiro turno, e deu com todas as letras o seu apoio à minha candidatura. Então, acho que ficou muito claro para o eleitor bolsonarista que o candidato adversário mentia e também ele usava indevidamente a imagem do presidente Bolsonaro, apesar dele ter na chapa dele o presidente do PL municipal. É um acordo local que foi feito em função da amizade entre Paulo Martins e o governador Ratinho Júnior, e isso nenhum dos dois nunca escondeu. Em relação a como conquistar os eleitores de Dutti ou qualquer outros eleitores, com propostas, com conversa honesta, com transparência, dizendo que eu, como sendo uma representante da direita, não abro mão, por exemplo, de defender a vida desde a concepção. Mas eu estou aberta ao diálogo, eu sei que os eleitores de esquerda, não necessariamente os políticos, mas os eleitores de esquerda têm boas intenções, projetos e têm desejos legítimos e preocupações legítimas com a cidade. E nós vamos estar abertos a todas essas correntes e vamos conversar com todas essas correntes a partir do momento em que eu assuma a gestão da cidade para governar para todos os curitibanos, não só para quem é de direita liberal conservadora. E, surpreendentemente, Tosi, já na noite de domingo, do dia 6 de outubro, lá do primeiro turno, eu comecei a receber inúmeras mensagens pelas redes sociais de eleitores, não só desse candidato, mas de outros também que eram mais alinhados com a esquerda ou de partidos de esquerda, dizendo que entre esses dois candidatos que chegaram ao segundo turno, eu vou com você. E aí muitos declarando o motivo do voto, que é o fato de eu ser mulher, o que eu não acho que deve ser uma razão para votar em mim necessariamente, mas tem esse apelo pelo fato de Curitiba, em 331 anos de história, nunca ter tido uma mulher no governo e agora ter a chance real de ter. Eu já fiz história através desse eleitorado expressivo aí dos 291.523 curitibanos que me deram voto no primeiro turno, por ter feito uma mulher chegar ao segundo turno. Nunca antes houve essa possibilidade de uma mulher no segundo turno na eleição de Curitiba. Então, já estou muito feliz com isso, mas contando, claro, com esses votos da esquerda, da direita, do centro, ou de quem não se diz em nenhum espectro político, porque o que eu quero é governar para todos. Candidata, a reta final do primeiro turno ficou marcada muito por pedidos de impugnação de pesquisa, né, principalmente do seu adversário, ali na véspera, principalmente. Nesse começo, né, nessa caminhada do segundo turno, também aconteceu isso, inclusive com pedidos de impugnação dos dois lados, tanto da coligação de Eduardo Pimentel, como da campanha do PMB, representada pela senhora. O que tem de problema com as pesquisas? O que acontece com as pesquisas? E o que acontece agora, que de repente lá a senhora criticou esses pedidos, lá no primeiro turno? O que é diferente agora? O que tem de errado com essas pesquisas nesse segundo turno? Bom, os pedidos de impugnação do segundo turno são todos do adversário. No primeiro turno, os pedidos de ação que foram feitos pelo meu partido, havia um processo violento de asfixia do meu nome. 3 dias antes da eleição, uma última pesquisa rodava ainda sem citar o meu nome para o eleitor. Eu sofri isso ao longo de 9 meses. Desde fevereiro encomendavam pesquisas e não citavam o meu nome, mas eu tinha me lançado como pré-candidata no dia 26 de janeiro. Então era um processo odioso, maldoso, de tentar fazer o eleitor achar que não havia outra possibilidade além daqueles nomes que estavam colocados lá. E já ir criando no inconsciente coletivo uma ideia de que vai ter que escolher um desses, então escolha o menos pior, olha, talvez esse, talvez aquele. Foi um processo de tentar manipular a opinião pública. E eu consegui furar a bolha desse processo de asfixia das formas mais inusitadas possíveis. Porque, por exemplo, quando eu fui convidada para o debate da Band, no início, até antes do início da campanha oficialmente, logo depois do período de convenções ali, eu tinha sido convidada, o partido participou da reunião, aceitou todas as regras, acompanhou o sorteio da ordem das perguntas, aceitou tudo, assinou a ata, e no dia e na hora de se apresentar na emissora porta na cara, aquilo fez com que o meu nome virasse manchete no Brasil inteiro. Então, ali, muito antes de eu imaginar o que eu podia fazer como estratégia para que o eleitor soubesse que eu era candidata, eu virei manchete e o eleitor descobriu que eu era candidata. Depois, eu comecei a pontuar levemente nas pesquisas espontâneas, porque continuavam não citando meu nome na estimulada. Naquela em que o entrevistador liga e pergunta: se a eleição fosse hoje, qual desses candidatos você escolheria? O meu nome nunca constava. Então, por isso, o pedido de impugnação da nossa parte.
Algumas a gente conseguiu e outras não impugnar. Agora, da parte do adversário, tem que perguntar para ele por que ele está impugnando. Porque é um absurdo, ao longo de 7, 8, 9 meses, em que havia essa deslealdade na forma de fazer a pergunta para pesquisar, ele não impugnava nada. E quando o meu não era espontânea, porque tinha furado a bolha lá na história do debate da Band, depois eu fui convidada para uma sabatina na RPC, então eu tive algum tempo de televisão, que eu não tinha no horário eleitoral, mas tive algum tempo de televisão, e de novo mais gente ficou sabendo que eu era candidata, aí ele começou a impugnar, a pedir impugnação de pesquisas. Eu soube de um motivo de impugnação, não lembro qual daquelas pesquisas ali da fase final do primeiro turno, eles alegaram que o sobrenome de um dos candidatos não tinha sido escrito com letra dobrada e tinha letra dobrada. Não sei se é Samuel de Matos ou Felipe Bombardelli, mas por causa de uma letra que faltou no nome, eles impugnaram a pesquisa, o que eu acho uma desonestidade com o eleitor, porque o eleitor não ter o direito de saber como é que está andando a opinião pública naquele momento, por causa de uma letra que não vai fazer diferença nenhuma na compreensão da pesquisa, é coisa de quem está desesperado e não quer que o resultado oficial seja conhecido. Candidata, só para pontuar aqui, temos, no momento dessa entrevista, dois pedidos de impugnação da sua candidatura, de duas pesquisas, feitas pela sua advogada da campanha. Então, só para deixar esclarecido que nesse segundo turno houve pedido de impugnação vindo da sua campanha. De campanha. Então, agora, são problemas, aí eu não consigo nem, tenho que falar com a advogada, mas não consigo nem te explicar. As pesquisas ainda estão sendo para favorecer o lado do adversário. E algumas ficam muito claras na forma de escolha da área geográfica, da faixa de população que está sendo pesquisada. Eu não sei te dizer especificamente qual é, mas o que eu estou te dizendo é que naquela primeira semana, logo após o resultado do segundo turno, que todo mundo achava que eu era um azarão, que eu era uma surpresa, enfim, algo que não deveria ter acontecido, todas as pesquisas foram impugnadas a pedido da candidatura do adversário. Candidata Cristina Grêmio, o seu vice, Jairo Filho, confirmou à Gazeta do Povo que ele responde a 2 ações cíveis, incluindo um empréstimo que não conseguiu quitar. O seu vice já lhe deu explicações sobre essas pendências? A senhora ficou satisfeita? Que explicações que ele deu de várias acusações que são levantadas contra ele? Primeiro, é outro que está sendo vítima de um processo de calúnia, difamação e desumanização absurda, que também vai resultar em indenização. Estão dizendo que ele é estelionatário, que ele deu golpe financeiro. Isso são crimes tipificados no Código Penal. Como você mesmo responde, a ações cíveis. Essa ação de cobrança, que estranhamente foi aberta 34 dias antes do início do primeiro turno, mas diz respeito a uma dívida não paga do ano da pandemia, em que ele teve uma empresa quebrada por conta do lockdown absurdo, implantado por Greca e Pimentel aos curitibanos. Foi um empréstimo que ele tinha, que ele parou de pagar porque não tinha mais faturamento na empresa dele. E ele vinha, segundo ele diz, negociando com a pessoa que tinha feito esse empréstimo para ele. 34 dias antes do primeiro turno, isso virou uma cível. Não há sentença nessa ação, ainda que ele venha a ser condenado, será condenado a pagar o que deve, que ele não nega. Não quer dizer que ele seja estelionatário, que ele seja um criminoso. Então, de novo, quem espalha esse tipo de mentiras, e infelizmente essa surgiu na imprensa por um jornalista que trabalha um político da Assembleia Legislativa do Paraná, que quer se tornar governador daqui 2 anos e que está num franco processo de campanha já para 2026. Então, esse tipo de notícia, e quem espalhou esse tipo de notícia, vai ser devidamente processado na área civil também por danos morais futuramente. O que ele está fazendo agora é pedir direito de resposta através da nossa advogada eleitoral e, infelizmente, às vezes os direitos de resposta não são concedidos em forma liminar e a gente não consegue a tempo esclarecer as mentiras antes da eleição. Eu espero que o eleitor consiga nos acompanhar nas redes sociais para ver a defesa que a gente vem fazendo em relação a todas as calúnias que vêm sendo disparadas por essa indústria de fake news que está presente na campanha adversária. Candidata, muita gente acusa os candidatos que são apoiados pelo ex-presidente Bolsonaro de serem anti-vacina, né, por questionar a questão da obrigatoriedade de vacina, principalmente na época da pandemia de Covid. Qual a sua política específica para fazer frente a doenças que eram consideradas superadas e estão voltando com força, né, por causa do pouco interesse dos pais, principalmente para a vacinação das crianças? Eu acho que talvez ao contrário do que fez a prefeitura atual, campanhas educativas falando diretamente às mães e aos pais
de crianças pequenas que vacina salva vidas. Agora, com um adendo de que vacinas precisam ser testadas e aprovadas pela indústria, por toda a parte de bioética, antes de serem disponibilizadas para a população. As vacinas tradicionais, que estão no calendário tradicionalmente, tuberculose, coqueluche, aquela vacina a tríplice, todas essas vacinas que estão no calendário infantil, precisam ser tomadas em todas as suas doses. Eu sou vacinada, meus filhos são vacinados, eu como repórter e jornalista ao longo dos meus 34 anos de jornalismo sempre acompanhei e estimulei a vacinação. O que aconteceu na Covid é que foi um pouco diferente, porque houve uma indústria aí de fake news, inclusive disparada pelas próprias farmacêuticas. E eu, como jornalista, li os contratos, não só do governo brasileiro, mas de outros governos com as farmacêuticas, e vi muito precocemente que havia lá as fases de teste previstas nos contratos. As farmacêuticas não assumiriam risco sobre eventuais efeitos adversos que viessem a ser descobertos ao longo do processo. Ainda acreditei nos governos e na imprensa da época, e tomei 2 doses de Pfizer, tenho dito isso sem medo, e parei de tomar a partir da 3ª dose, porque, primeiro, já não havia mais um risco para mim, porque eu já tinha contraído Covid, mesmo vacinada. Como centenas de milhares ou milhões de brasileiros também aconteceu. A vacina não imunizou, tiveram Covid e, por isso, ficaram imunizados automaticamente pelo vírus, né? De forma natural, uma imunização natural. E o que eu defendi na pandemia, como jornalista, de forma muito clara e muito firme, foi que a Anvisa amparasse as famílias, pessoas que acreditaram na vacina, que tomaram a vacina, que sofreram efeitos adversos ou perderam alguém por morte súbita pós-vacina e não estavam sendo atendidas, porque até hoje a Anvisa ignora esses casos, sequer estuda os casos para saber se há alguma ligação com a vacina. Essa minha postura não faz de mim uma antivacina e, de novo, quem me chama disso vai ser processado criminalmente, porque isso é difamação, é injúria e calúnia, e eu não aceito isso, especialmente num processo eleitoral. 32 minutos de conversa, de entrevista. Nós agradecemos muito a sua participação, essa conversa com os leitores da Gazeta, os espectadores e os eleitores de Curitiba. Muito obrigado, candidato. Eu é que agradeço pelo espaço, dando um recadinho final, além de lembrar meu número 35, que é o número da urna no dia 27 de outubro, elegi a primeira prefeita da capital em 331 anos de história, que acessem as minhas redes sociais e o meu site, .com.br, para ler o meu plano de governo. Não se deixe levar por essa indústria maldosa de fake news, porque isso é desonesto, não se faz isso em período eleitoral. Nós estamos fazendo uma campanha limpa, trazendo propostas, está tudo lá, me sigam para acessar a verdade. Muito obrigado, candidata, e você está convidado a acompanhar a cobertura completa das eleições na Gazeta do Povo no domingo, dia de eleição, nas nossas redes sociais, em gazetadopovo.com.br e também no YouTube.